E outro dado alarmante é a porcentagem de mortes por data em toda Minas Gerais. Vamos acompanhar. O primeiro número que a gente tem aqui é do dia 6 de agosto do ano passado. Até agosto, as taxas variavam pouco, eram de 0,8%, 1,5%. A maior foi essa, 4,3%, é a taxa de óbitos registrados nas últimas 24 horas, no dia 6 de agosto de 2020. Entramos em janeiro de 2021, aí a situação começou a preocupar, foi para 8,7% essa taxa. No meio do mês aqui, dia 11, caiu para 4,3%, dia 15 também se manteve, até o dia 19 essa taxa se manteve. Chegamos na semana passada, dia 22, 13%, olha como subiu. E aí, gente, dia 23 e 24 de janeiro a situação ficou ainda pior, 26,1% essa taxa. E ontem ela deu uma queda aí de 8,7%. Outro dado interessante, né, desse balanço, a gente vai ver agora, é a questão da comorbidade e também da porcentagem. Nós temos de total de mortes no estado, 14.328 é o número. Pessoas com comorbidades representam 73%, sem comorbidades 27%. Então, 27% significa 27 pessoas de 100 que não têm comorbidades morrem aqui em Minas Gerais. Também temos o número de cidades com mortes. Em Minas e no sul de Minas, essa taxa é muito parecida. Então, 85,81% e 85,36% das cidades em Minas e no sul de Minas já registraram pelo menos uma morte por coronavírus. E para repercutir esses dados, a gente recebe agora o professor e doutor em epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Nossa conexão com ele é pela internet. Muito obrigada, professor Sinésio. Seguimos, falando sobre esse assunto aqui. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham. Professor, com Hernani você já deu um parâmetro do sul de Minas, mas em Minas Gerais, qual que é a situação hoje? Como que a gente pode definir a situação do coronavírus no estado? Em Minas Gerais, nós temos hoje, em termos da curva de casos, uma tendência a partir do observado ontem, de estabilidade. Mas se a gente pegar de ontem para uma semana atrás, fizer uma média desse crescimento, teria uma tendência com um viés de aumento. No caso das mortes em Minas Gerais, embora um pouco mais atenuada esse crescimento em relação aos números que vocês mesmos falaram do sul de Minas, que a gente está pior, a tendência em Minas Gerais hoje também é de aumento do número de mortes. Então nós temos que ter, como foi dito aí, a continuidade de todos os cuidados. Nós vimos nos números que os dias com a pior taxa no estado foram dia 22 e 23 desse mês. Por que seria por esses dias aí a taxa muito mais elevada? Em termos de mortes, se a gente pegar o dia 22, dia 20 para cá do mês, pensando do 20 ao 25, é o tempo infeliz de pessoas que foram contagiadas no final do ano e terem morrido da doença e esse dado ter sido comunicado, entrado no sistema. Então você tem aí, às vezes, um delayzinho, uma diferença de tempo. Então esses números ainda, infelizmente, se devem, de mortes, a contágios que podem ter acontecido nas festividades de final de ano, que tem uma lógica, porque foram festividades, além de aglomerações maiores, familiares em que pessoas mais vulneráveis, mais velhas, que até compreensíveis, estavam com saudade de familiares, não tinham contato, acabaram tendo esse contato e aí possibilitou esse aumento preocupante no número aí de gravidade de casos e mortes. Outro dado interessante que a gente trouxe foi em relação a comorbidades. Pouco mais de um quarto das vítimas de Covid não tinham comorbidades. Como que a gente pode explicar isso? Então, esse é um dado preocupante, ao mesmo tempo interessante, claro, para a ciência. E é preciso dizer que as pessoas que são tidas como que têm comorbidade, vítimas da Covid, são comorbidades diagnosticadas. Então, existe, claro, um pouquinho do fator imponderável, como se fala, mas cada um reage de uma forma. Não é exatamente assim.
mas muitas vezes a pessoa tem, na chamada fase de latência, sem manifestação clínica ainda, os sintomas de uma doença crônica, e aí vem uma COVID. E aí ela pode estar pré-diabética, ela pode estar hipertensa sem sintoma, além de características de reação do sistema imunológico de cada um. Com a H1N1, por exemplo, a gripe, ela foi muito drástica em relação a jovens, porque os jovens tinham um sistema imunológico que reagia de uma maneira muito exacerbada. Não é exatamente o caso agora felizmente, do novo coronavírus, mas esses quadros podem acontecer. Portanto, a precaução é o melhor caminho, realmente. E falando em precaução, professor, a gente vê cidades com muitos casos que continuam com os serviços funcionando. Pouso Alegre mesmo estava desde o dia 15 com só os serviços essenciais funcionando, mas hoje já voltou atrás, flexibilizou um pouco essa medida e Pouso Alegre é a cidade do sul de Minas com mais casos de coronavírus. Qual é a consequência disso, dessa não rigidez na aplicação, né, de medidas de prevenção à doença, ao novo coronavírus aqui no sul de Minas? Olha, a consequência, né, se a gente for falar que é o aumento de casos, é, como se diz, chover no molhado. Mas também precisa compreender o que está acontecendo há meses no Brasil, né? A gente faz as coisas pela metade, né, gente? Então a gente faz uma restrição mais ou menos, aí não dá certo. Aí as pessoas, aspas, aprendem que, olha, esse negócio de restrição não está dando muito certo, não. Então a gente usa a máscara mais ou menos. Então fala, ó, então a máscara não está funcionando também. Então a gente começou a criar, compreensivelmente, um cansaço e às vezes uma intolerância a próprias medidas que as pessoas não veem dar o certo. E aí também pactuar um tempo, né? Por exemplo, 10 dias tem sido hoje um tempo razoável para você restringir circulação, aumentar o distanciamento social para ter resultado. E realmente ficar atento, né? A gente às vezes fala muito do comércio, e os comerciantes compreensivelmente, né, estão resistentes, mas os ambientes de comércio, muitas vezes melhor controlados, eles são mais seguros do que outras aglomerações, né, que não são. O que não quer dizer que a gente deva baixar a guarda. Por exemplo, o uso de máscaras nas calçadas, quando a gente está transitando, é muito importante. O vírus se transmite pelo ar, né, gente? Não dá para ter medida mais ou menos, né? Obrigada, professor, pela sua participação de novo aqui com a gente. É parceiro nosso aqui na EPTV1. Eu que agradeço. Boa tarde.